Será que Jujutsu Kaisen realmente vai terminar? Já tem programação, capítulos restantes e, para desespero de muitos, são apenas 5. É isso mesmo, mês que vem, em setembro, será o último mês de lançamento de capítulos novos, inéditos de Jujutsu Kaisen, e depois do lançamento do mais recente 267, a coisa parece que está realmente caminhando para uma finalização. Mais 5 capítulos são suficientes? Neste vídeo teremos inevitáveis spoilers para falar dos últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu e o que esperar desta finalização talvez bastante corrida. Bem, capítulo 267 acabou de sair e, como vocês sabem, de vez em quando eu venho falar de momentos mais icônicos dessa jornada do mangá de Jujutsu e não podia ser diferente agora. Não apenas acabamos de vivenciar o que seria uma expansão de domínio bem curiosa de Itadori Uji, mas também uma revelação no final desse capítulo bem bombástica que deixa mais dúvidas do que certezas, o que é um pouco complicado se a gente pensa que tem só 5 capítulos para responder um bando de dúvidas que ainda não foi solucionada. Seria a última página do 267 finalmente uma confirmação do retorno de uma personagem tão aguardada e que muitos sofrem pela ausência, fazendo teorias desde Shibuya? Há muitos e muitos capítulos a gente acompanha a incessante batalha contra Sukuna, que cada vez se mostra mais imbatível, derrotando vários feiticeiros poderosos ao longo do seu caminho, incluindo, para o desespero de tantos fãs, Satoru Gojo. Seja como for, a batalha entre Yuji e Sukuna continua, e dessa vez a gente acompanhou os desenrolares após a expansão de domínio de Yuji. A gente não sabe exatamente o que o Itadori conseguiu com essa expansão de domínio, talvez pelos sinais que tivemos especialmente nesse último capítulo, teria no mínimo uma facilidade em alcançar a alma, a essência dentro daquele corpo. No caso do Sukuna, não apenas a alma do próprio Sukuna, mas também do Fushiguro. A alma que estava tão afundada, afogada dentro de si, controlada por Sukuna e pelo seu próprio desespero em ter perdido a sua irmã. No capítulo 267, uma grande potência do protagonista, do Itadori, é conseguir despertar o Fushiguro de si mesmo, dentro de si, dentro do Sukuna, e talvez não ainda com uma vontade de retornar a viver. Ele mesmo pensa ou diz nesse capítulo o quanto fazer uma vida comum que seja para sua irmã era todo o seu objetivo de vida. A vida perfeita era comer qualquer refeição preparada, ver a roupa secando ao sol, andando ao lado de alguém como Itadori, tudo isso que ele queria proporcionar simples e puro para sua irmã. Momentos que agora ele não poderia mais ter, vivenciar, assistir ou proporcionar a ela. O trauma de ver a sua irmã morta em suas próprias mãos, mesmo que não diretamente por causa dele, foi tão grande que tirou toda a expressão que era o maior motivo de viver. Não restou mais nada para ele. E aí você pensa, Itadori então vai fazer um discurso para que ele retorne à vida, para que ele ganhe um novo propósito. E ele faz isso? Não. Porque o protagonista mostra uma maturidade muito interessante, que é entender, até mesmo vivenciando ou revivendo o que ele passou com o próprio avô, que não quis passar por um tratamento penoso do câncer que lhe acometeu, de que às vezes as pessoas, elas querem aceitar o próprio destino. Eutanásia, aceitar a vida que está acabando, não lutar por ela, não ver um motivo para seguir em frente. Cada um tem uma motivação ou não para seguir. E compreendendo que essas decisões cabem apenas e unicamente às pessoas que estão passando por elas, Itadori diz para Fushiguro que ele não pode dizer para o amigo que ele continue vivendo. E isso é uma decisão muito difícil. Mostra talvez que Itadori não tenha desistido de salvá-lo, mas que esteja aceitando que no meio desse processo, como resultado dessa luta, o amigo não retorne, mas também deixando nas mãos do próprio amigo a decisão de continuar, de voltar ou de ficar ali até tudo findar. A continuidade da batalha, nada disso é tão importante quanto os diálogos que acontecem nessa, agora oficialmente, reta final. E no meio dessa luta toda, quando Itadori entra em contato novamente com Fushiguro, é como se ele estivesse entrando dessa vez nas próprias memórias da alma desse seu amigo, o momento em que a gente assistiu anteriormente o Fushiguro conversando com o Gojo no passado, e aqui Itadori diz pra ele que seria e é muito solitário viver sem ele, e só isso. Entendem que não é o Itadori forçando o Fushiguro ou fazendo algum discurso para que ele volte a ter vontade de viver? Não é isso.
talvez pela empatia de ver o amigo sentindo sua falta, talvez simplesmente esse sentimento de ser compreendido tenha feito com que Fushiguro, no mínimo, tenha ajudado Itadori num instante que Sukuna não esperava, para que o feiticeiro tivesse uma brecha a mais e Itadori conseguisse partir para cima. A luta ainda é frenética, cheia de reviravoltas, e com certeza assistir isso num anime será uma experiência incrível, mas o interessante de verdade acontece ao final, que eu já dei alguns spoilers, pré-comentários no início desse vídeo, mas que é exatamente o momento, primeiro, que o Itadori consegue mais acesso para golpear e achar ali brechas para um ataque no Sukuna, mas quando o Sukuna também demonstra que, espelhando algo que o próprio Gojo fez, ele conseguiria novamente ativar a sua expansão de domínio, o seu santuário malevolente, porém, pelo que a gente sabe, de conhecimento especialmente do que foi dito no capítulo 258, com limitações, alguns enfraquecimentos, especialmente um limite temporal breve. Só que o que poderia ser uma virada trágica, catastrófica para o Itadori nessa luta, se demonstra um raio de esperança quando a gente vê aquele equipamento com energia amaldiçoada, provavelmente que Itadori utilizava no seu braço, ser destruído pela técnica amaldiçoada do Sukuna, é revelado o braço real do Itadori, sua mão e 2 dedos faltantes. Um dedo que a gente pode interpretar que foi tirado durante parte da luta contra o Sukuna anteriormente, e um outro que não é explicado por que não está ali. E por que esse dedo foi ocultado desde o começo dessa luta? É claro que não por acaso, e também não por acaso evidenciado agora com tanto destaque nas páginas. E por fim, a gente vê o que seria, em estética, em lógica narrativa, o último dedo faltante de Sukuna, amarrado em cordas em cima de uma escada em espiral, e pesquisando descobri que é uma estrutura, pelo menos muito semelhante, a escadas em espirais que são feitas como passagem de peixes, quando tem uma barreira natural ou artificial, por exemplo, uma grande queda d'água ou uma represa, e para facilitar ou possibilitar a migração de vários tipos de peixes, são feitas diferentes formas de passagem como essa em espiral. Essa passagem eles controlam não só a migração dos peixes, mas também a qualidade da água e todo esse fluxo do processo. Acima de uma estrutura que faz a migração, propicia a migração de alguns animais, o dedo faltante do Sukuna amarrado. Por que será? Existe um simbolismo do caminho para a migração e no topo o dedo faltante, amarrado como se fosse um bait, uma armadilha? E esse dedo final não tinha sido consumido pela Arika? Será mesmo? Será que isso não foi uma mentira e o dedo faltante sem explicação do Yuji não foi o dedo realmente engolido pela Arika? E esse dedo do Sukuna esteja ali realmente como um bait? Quem está fazendo esse bait? Quem planejou? Quem controla? Com que intuito? Muitas pessoas acreditam que dessa vez aquilo significa, enfim, o retorno de Nobara, aquela que está morta há muito tempo, mas talvez, quem sabe, não esteja. As teorias de muitos que agora têm 5 capítulos para acabarem de vez ou serem confirmadas definitivamente. Será que realmente a única que pode afetar de forma intrínseca a alma de Sukuna através de um dedinho esteja ali? Colaborando para este final ser um pouco mais doce do que a gente imaginava? Olha, segundo entrevistas de Gege, parece que ou teremos os 3 jovens vivos ou apenas um deles sobreviverá. Será que Itadori será o único? Ou será que Fushiguro retornará à sua vontade de viver e conseguirá sobreviver à batalha final e Nobara também reaparecerá neste fim? Um fim doce ou amargo? Qual é a sua opinião? Lembrando que ainda precisamos ver desfechos de uma batalha muito importante, o que de verdade aconteceu com Yuta e muitas outras revelações neste final de Jujutsu, que já tem data para acabar em setembro. 5 capítulos apenas serão suficientes? Deixa aqui embaixo as suas especulações não só sobre este último capítulo, mas sobre o destino de Jujutsu, que quando acabar eu volto aqui e comento sim com vocês. A gente se vê em todos os próximos vídeos, se assim vocês quiserem, então até lá!